Tudo bem, pessoal? Hoje então chegamos ao nosso primeiro programa, Sem Papas na Língua. Lembrando que o objetivo desse programa é esclarecimento, autoconhecimento da mulher, no sentido da mulher se valorizar, se conhecer, viver melhor, tá? Antes de começar a falar algumas coisas mais específicas, uma breve apresentação a meu respeito para quem não me conhece. Eu sou médico, ginecologista e obstetra, natural de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Fiz minha formação em medicina na Universidade Federal de Santa Maria. Me especializei em ginecologia e obstetrícia, fazendo residência médica também no Hospital Universitário de Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria. Trabalho na Universidade de Santa Maria também por concurso público desde janeiro de 95 e trabalho também por contrato aqui na Unisc, na área de ensino, certo? Moro em Santa Cruz já há 23 anos, certo? Então, vamos começar hoje. A ideia é um programa inicial da mulher conhecer melhor o seu genital, como funciona, como são as características, para poder ter uma noção do que é o, digamos assim, normal e o anormal, tá? Eu fiz um breve roteirinho aqui para poder ir tendo uma lógica, então de vez em quando eu vou olhar, tá? Bom, o genital da mulher, todo mundo chama de vagina, vamos ficar bem claro. Só a título de didático, aquilo que todo mundo chama de vagina é a vulva, que é a parte externa do genital. A vagina, propriamente dita, é a parte interna. Isso é importante só caso vocês vão ler alguma coisa no Google ou na internet, saber o que vocês estão lendo, tá? O genital da mulher começa a sofrer algumas alterações depois da infância, tá? Quando começa a atividade hormonal da mulher, na passagem ali da infância para a adolescência, geralmente mais ou menos 1 ou 2 anos antes da primeira menstruação. Ou começa a ter um desenvolvimento dos pelos, uma alteração na proporção dos lábios genitais e começa um dos grandes, digamos assim, não é problemas, mas umas preocupações das mulheres, que é a umidade vaginal. A menininha começa lá a primeira vez a ter secreções vaginais. Geralmente as mães acabam correndo no pediatra, ou no ginecologista, ou no médico que ela tem acesso, questionando se a filha está com algum problema. E aí que é importante começar os esclarecimentos. A vagina é um órgão que tem uma umidade natural, e isso aí que começa na infância para a adolescência da menina, vai acompanhar a mulher, possivelmente até a menopausa, tá? Quando a atividade hormonal diminui. Aí a vagina começa a ter uma característica diferente, até de ficar meio ressequida, o que requer também orientação e tratamento médico para a mulher ter uma melhor qualidade de vida nessa fase. Mas isso vai ser tema de outro momento, de outro programa, tá? Voltando à vagina então, a vagina então é composta, a vulva, como eu falei, na parte externa, tem os pequenos lábios e os grandes lábios, que às vezes as mulheres confundem, porque frequentemente os pequenos lábios são um pouquinho mais salientes que os grandes lábios, mas os grandes lábios são os externos e os pequenos lábios são os internos. E mais ou menos acima da vagina, onde se aproximam os pequenos lábios, tem o clitóris, que é o principal órgão de prazer nessa parte externa da mulher aí, tá? A vulva e a vagina da mulher é um órgão extremamente perfeito e complexo. E a gente que lida com isso aí, eu costumo falar isso para os médicos em formação, tem uma responsabilidade muito grande, porque ela envolve uma série de questões. Quem lida com o genital feminino tem que lembrar que está lidando com um sistema urinário, que passa por aí, com um sistema digestivo, que passa por aí através do intestino, que está lidando com a sexualidade, que envolve a questão de reprodução, e que essa questão de sexualidade e reprodução envolve toda uma questão de relacionamento, de sentimento, de amor, que todos nós passamos e vivemos. Então tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade, muito respeito para lidar com o genital feminino, tá? Bom, mas o que eu queria comentar hoje especificamente é a questão da umidade vaginal, e que é uma grande questão das mulheres, uma grande preocupação. A menina e a mulher é educada desde pequenininha com aquela ideia de que tem que estar sempre sequinha, a calcinha tem que estar sempre branquinha, coisa e tal, a sensação de estar com a calcinha limpinha, que a recém tirou da gaveta, são temas que a própria mídia se encarrega de incutir na cabeça da mulher,
com aquela ideia de higiene exagerada e tal, como se fosse uma coisa suja. E não é. A mulher tem uma umidade natural e como ela bota a calcinha, é normal que no fim do dia ela vai ter alguma secreção na calcinha. Nenhum problema quanto a isso. O que interessa é a mulher entender o que é o seu normal e quando isso está alterado. E é isso que a gente está querendo conversar aqui hoje, tá? Então, as secreções naturais da mulher, basicamente são assim. Uma secreção clara, transparente, branquinha, às vezes discretamente amareladinha. Se tu for olhar no fundo da calcinha no fim do dia, ela fica levemente amareladinha, sem nenhum problema, tá? Mas no geral não causa coceira, que é o prurido, não causa ardência e não tem cheiro desagradável nem intenso, certo? Falando especificamente sobre cheiro, é muito comum a gente ver a mulher assim, mas tá com cheiro e eu não gosto disso. Bom, primeira coisa, vamos deixar claro, mulher não tem cheiro desagradável, mulher tem cheiro de mulher, cheiro de genital feminino. É a mesma coisa que homem tem cheiro de homem, de genital masculino, tá? Isso é uma questão hormonal e fisiológica, não é nenhum cheiro desagradável, é uma coisa normal. Agora, quando a mulher está com uma alteração no seu genital, um problema, um desequilíbrio na harmonia ou uma infecção, aí ela pode ter um odor, um cheiro mais intenso. E não precisa ela estar procurando isso, ela sente naturalmente e aquilo vem. Agora, o que a gente observa? Às vezes, eu estou com cheiro, mas como é que tu vê isso? Aí ela chega no fim do dia, ela levantou às 6 da manhã, tomou um banho, foi trabalhar e chegou em casa às 10 da noite, tira a calcinha, encosta no nariz e tá com cheiro. Mas aí qualquer um tem cheiro, isso é normal. A gente passou o dia inteiro suando, caminhando, urina, tem resquícios de urina, tem a secreção genital, tem um cheirinho, mas isso não é um problema, isso não é uma coisa ruim, nem é forte, entende? O cheiro desagradável do problema é quando ele vem naturalmente. Só para título de esclarecimento, tá? Bom, isso também é comentado, uma questão de conceitos que eu acho importante. A mulher geralmente fala assim, eu tenho corrimento a vida inteira. Eu não gosto desse termo corrimento. Quando fala em corrimento, dá a impressão que a mulher está falando num problema, numa doença. Eu não vejo assim. Eu gosto de falar em umidade vaginal, secreção natural. É isso que a mulher tem a vida inteira, que é fisiológico, tá? Quando ela tem um corrimento, uma coisa que está incomodando ela, como eu acabei de falar, que causa coceira, ardência, cheiro, às vezes incha, podendo dar lesões no genital externo, na vulva, aí é um problema. Aí então é importante ela procurar um profissional, se possível ginecologista, ou se ela não tiver acesso ao ginecologista, pelo menos um clínico da região que ela possa ter acesso, tá? Para ser diagnosticado e tratado adequadamente. Porque não é uma coisa só que dá problema na mulher. Como eu acabei de falar, tem desequilíbrios da própria harmonia de bactérias que vivem na vagina normalmente e tem, às vezes, alterações outras, mas comumente tem bactérias e fungos, é o mais comum. Às vezes tem vírus também. E eu não estou incluindo aqui as DSTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis, que também pode causar alterações e problemas no genital. Isso a gente vai deixar para conversar num outro momento. Hoje a ideia é apenas fixar na questão de como funciona o genital feminino. Falando um pouquinho mais sobre isso aí, eu gosto sempre de deixar claro assim, qual é a finalidade do genital, falando do ponto de vista fisiológico local. Eu não estou falando da mulher como um todo. Não vai faltar quem ouça eu falar isso aí e vai dizer, mas a mulher não é só vagina. Isso eu sei, eu não estou aqui para falar sobre intelectualidade, capacidade e outras coisas. Eu estou aqui para falar sobre as questões da mulher localizadas. Depois a gente vai ampliando esse tema. Hoje a finalidade é essa. A vagina é um órgão, então, que tem uma característica de ser macio e elástico, por questões óbvias, para poder ter uma vida sexual satisfatória para ela, primariamente, para o seu parceiro, e também para a questão do nascimento, que exige essa elasticidade toda da mulher, para o parto. E nenhum tecido vivo consegue ser assim sem estar úmido, bem hidratado. É uma característica natural, então. Então é isso que a mulher tem que entender. Ela tem um genital, tem um órgão que precisa estar constantemente hidratado. Então tem secreções que são produzidas constantemente. Podem variar conforme o ciclo menstrual da mulher, conforme alguma medicação que ela use, conforme a própria anticoncepção, conforme o ciclo menstrual. Pode variar conforme a idade da mulher, conforme as questões hormonais dela.
Tudo isso pode variar, mas ela normalmente sempre vai ter alguma secreção natural. Eu estou me repetindo nisso aí, que é isso que eu quero fixar na cabeça das mulheres, para desmistificar, quebrar esse tabu, que a mulher está sempre enlouquecida com essa questão da umidade vaginal. E outra coisa importante, as mulheres não podem fazer essas comparações de umas com as outras, achar que todo mundo é igual. Nenhuma mulher é igual a outra, como nenhum homem é igual a outro. Então os genitais são diferentes das mulheres propriamente ditas. Elas têm características semelhantes, mas são diferentes. E por isso vai ter mulheres que produzem mais secreções e menos secreções. Tem mulheres que veem mais secreções na calcinha no fim do dia, outras que veem menos. Isso é uma coisa normal, não tem nenhum problema nenhum, é melhor nem pior por causa disso, tá? Voltando então a falar dessas questões, eu costumo fazer uma comparação para ficar didático em relação à vagina da mulher, para vocês verem como as coisas têm que ser encaradas de uma maneira natural e fisiológica, que é comparar a vagina da mulher com a boca. Se vocês analisarem comigo, é muito semelhante. Uma das principais coisas que tem de diferença é só porque a vagina não tem dente. Agora, se tu olhar, ela é rosada, ela é macia e ela é elástica, certo? E a gente não está sempre com a boca úmida, não produz saliva. Experimenta ficar com a boca seca para você ver. É extremamente desagradável, incomoda, tá? E o que a gente faz? Quando está com muita secreção na boca, tu engole ou tu gospe. Agora eu pergunto, a vagina tem garganta? Não pode engolir. Então a secreção em excesso, ela sai para fora. E vai para onde? Na calcinha. Se a mulher não quer a secreção na calcinha, como uma coisa natural, é só não usar calcinha, que aí não vai aparecer. Ela evapora e não aparece. Está resolvido o problema. Mas não, isso não é um problema. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Tá bom? Bom, já falando das alterações, dos problemas e quando a mulher deve procurar um profissional de saúde, principalmente o ginecologista, tá? Essas secreções que eu acabei de falar, esse comparativo, o que é o natural, o normal, o fisiológico, com o que não está legal. Então, a mulher precisa se conhecer. E aí vem outra coisinha que eu preciso falar antes de falar do anormal, que é o hábito que a mulher tem que ter, e as famílias, os pais têm que desmistificar isso aí, que é da mulher se olhar, botar o espelhinho, se conhecer, se tocar, desde a adolescência. É um hábito extremamente saudável, porque a mulher, no momento que ela se conhece, o que é normal, o que não é normal, como as coisas funcionam, ela vai saber quando está diferente. E é isso que interessa, ela não tem que fazer diagnóstico. Ela tem que saber que está normal ou que não está. Alguma coisa está me incomodando, então eu vou procurar um profissional para me orientar, para me dar um diagnóstico, se precisar me dar um tratamento, tá entendendo? Então a mulher tem que se olhar, tem que se tocar, não tem perigo nenhum, ela não vai para o inferno, entendeu? Não vai ficar perseguida, não vai estragar o genital, não vai machucar, não tem nenhum problema. Temos que acabar com esses tabus. Às vezes a menina é criada assim, não bota a mão aí, porque Deus o livre, não sei o quê. Vai criando até um trauma para essa mulher na sua vida sexual futura, tá? Então, fixando, a mulher tem que se olhar, tem que se tocar, tem que se conhecer, para saber o que é natural, o que é normal, para poder comparar com o que está fora do normal, que está lhe incomodando. Voltando a falar nas secreções, eu acabei de falar o que é a secreção natural, agora eu vou falar das alterações, digamos assim. Então, o que é uma secreção geralmente alterada? Uma secreção amarelada, intensa, esverdeada, flocosa, tipo assim uns farelos, tá? Frequentemente acompanhada de coceira e ou ardência. Pode ter um ou outro ou os dois, e pode ter os três. Mas cor alterada, o cheiro, a coceira e ardência e ainda o cheiro. Geralmente aí sim podendo causar cheiro desagradável. Mas porque está com alteração, não é o cheiro genital da mulher, tá? Então existem algumas situações que causam um cheiro bem desagradável. Eu vou citar apenas duas, talvez as mais incidentes nessa situação, que é a vaginose bacteriana e a tricomoníase, tá? São muito simples de tratar, procurando um profissional fazendo diagnóstico, mas é muito comum a pessoa confundir. Às vezes os pacientes aparecem aqui tomando medicação para fungo, já quase um mês por conta própria, porque a farmácia deu, e ela tem uma bactéria, não vai adiantar nada. E o contrário também é verdadeiro. Ela está tomando antibióticos e medicamentos para matar uma bactéria, e ela cada vez piora mais, ela está com fungo. Então tem que ser feito diagnóstico para ter um tratamento adequado. E junto com isso, o profissional, o ginecologista, vai orientar a mulher os cuidados que ela tem que ter com o seu genital, em relação à roupa, ao dia a dia, à higiene pessoal,
São detalhezinhos importantes, desde coisas assim, tipo, que a gente orienta, não usar roupa muito abafada, procurar alternar as calças jeans com calças mais soltinhas, com tecidos que tenham mais maleabilidade, mais transpiração, a calcinha de algodão, evitar o absorvente íntimo diário, procurar dormir sem calcinha, só de pijaminha, só para citar algumas coisas que os ginecologistas de uma maneira geral vão orientar vocês sobre isso aí, tá? E com isso tu permite que o genital possa ter a sua função fisiológica mais natural. Eu costumo dizer assim que a vagina, de uma maneira geral, se resolve para a maior parte das coisas. Basta tu não incomodar ela. Ela pode ter uma alteraçãozinha, se não tiver muito abafada, a mulher não tiver tão estressadona e tal, a coisa se ajeita. Senão, vai ter que procurar um profissional para poder ter um diagnóstico, um tratamento adequado, tá? Para chegar mais perto do final, é muito comum a gente ver pacientes dizer assim, bah, mas eu estou sempre com um problema, sai um, vem outro, coisa e tal. Tem que levar em conta o seguinte, a vagina é um dos principais termômetros da questão emocional da mulher, tá? Geralmente se a mulher está estressada, seja com o que for, trabalhando demais, dormindo pouco, má alimentação, se incomodando em casa, com o marido, com o filho, com doença, com dinheiro, com conta para pagar, frequentemente isso baixa a imunidade dela, como baixa de todos nós, mas a mulher tem essa característica de direcionar ou chamar mais atenção genital. Aí ela começa a ter alterações genitais, podendo ter coceira, ardência, porque se manifesta um funguinho, se manifesta uma bactéria e tal, porque a imunidade dela baixou. Se ela simplesmente se equilibrasse, harmonizasse mais a parte emocional, geralmente em poucos dias a vagina está bem. Mas é que às vezes a crise é muito aguda, aí ela não aguenta, ela precisa de tratamento, tá? Continuando essa questão dos cuidados com a mulher também, às vezes também existe o excesso de higiene. Tem gente que exagera, não há necessidade disso tudo. Sabões e coisa e tal. Não, é uma higiene normal, uma vez ou duas ao dia, de acordo com a mulher gosta, não precisa ter muito exagero quanto a isso. É mais uma questão assim de como ela se portar, tá? Então, outra coisa importante a gente comentar aqui agora, em questão do cuidado com o genital, que é muito polêmico, é a questão das depilações também. Rapidamente eu vou falar assim, ó. No geral, embora muitos comentem que a depilação tem um efeito protetor, não sei o que, a gente vê que na prática não tem muito fundamento em relação às alterações genitais da mulher, tá? Eu costumo dizer assim, eu não proíbo mulher nenhuma de se depilar toda, se quiser, se gosta, se sente mais confortável, tá? O principal, na minha opinião, é o cuidado mais com as vestimentas, com o abafamento, tá? Nesse sentido aí que tu facilita que a fisiologia do genital da mulher funcione melhor, tá? Agora no verão também, é uma coisa importante levar as mulheres que já estão com esse problema recorrente ou recidivante, que começa a época de piscina, praia, umidade, isso pode começar a piorar o quadro pelo abafamento, a temperatura muito alta, umidade do ar e a própria umidade da mulher que está na praia, na piscina e ficar com o biquíni úmido. Isso pode trazer problema da mulher. Então, sempre que a mulher tem, quem não tem nada não precisa cuidar nada, tá tudo bem, fica tranquila, vai vivendo uma boa. Mas quando a mulher tem esse tipo de problema recorrente, ela deve, sim que puder, tirar o biquinizinho, dar uma secadinha nas dobrinhas, tá? Botar um biquíni seco ou botar uma roupa mais soltinha, para ajudar a fisiologia funcional ou até algum tratamento médico, tá? Isso é muito importante lembrar, nós estamos no verão agora, tá? Bom, então é isso, pessoal. Eu tentei então aqui mostrar para vocês que o genital feminino é um órgão maravilhoso, tem as suas características, no geral sabe se virar sozinho, basta tu não incomodar muito o genital, tá? Conhecer como funciona a anatomia e a fisiologia, principalmente em relação hoje que eu quis frisar as questões da umidade natural, das secreções naturais e eventualmente das alterações que a mulher tem, os corrimentos, a coceira, a ardência, tá? Essa era a ideia hoje, transmitir esse conhecimento para vocês. Nós temos muitos outros temas que a gente vai trazer aqui a cada semana, a cada 15 dias, vai depender como a coisa vai evoluindo, tá? Mas a gente pretende falar aqui temas que a gente sabe que o pessoal tem muita curiosidade, muita dúvida e eu acho que precisa ter muita informação, que aparentemente tem, mas não tem de uma forma muito clara, sobre anticoncepção, sobre sexualidade, hormonioterapia, menopausa, agora está muito em moda a questão de laser, estética genital, incontinência urinária e assim vai. São muitos temas. Eu vou procurar assim falar um tema por vez
Eventualmente vou trazer algum colega aqui para nós bater um papo da nossa área ou de outra área, para tentar sempre levar essa informação para vocês, esclarecer, tá? Sempre com aquele intuito, quero deixar bem claro, sempre com o intuito que a mulher se conheça, viva melhor, viva feliz, viva plenamente, tá? E se valorize, que é muito importante ter essa valorização da mulher, tá? Eu acho que por hoje é isso aí. Obrigado e até a próxima.